Faz uns 3 meses que o Limeira começou a chamar tudo que ele fazia de brincadeira quando eu reclamava de alguma coisa. A parada começou lá por setembro, quando eu pedi pra ele maneirar na paquera com as minas nas festas. Ele deu risada e falou pros amigos dele que eu era noiada com ele. O Antero, o Vilar e o Tomás acharam o máximo, começaram a zoar a menina grudenta toda vez que eu estava por perto. Aí o Limeira começou a testar até onde ele podia ir. Começou a dançar com outras minas nos rolês e ainda ficava me piscando de longe, pra eu ver. Começou a passar o telefone dele pra qualquer mina na minha frente. Quando eu falava alguma coisa, ele dizia que eu estava fazendo demais por causa da interação social normal. É só uma dança, ele falava, balançando a cabeça como se eu fosse louca, e os amigos dele sempre davam razão pra ele, sem nem pensar 2 vezes. Na festa de aniversário do Tomás, semana passada, a ex do Limeira, a Lousada, apareceu com um vestido vermelho colado. Ela já estava mandando mensagem pra ele faz umas semanas, mas ele jurava que era só amizade. Eu vi ela botando a mão no braço dele enquanto falava, passando os dedos no bíceps dele, e o Limeira ficava me olhando, debochando. Os amigos dele, Antero e Vilar, ficaram ali perto, filmando tudo com o celular. A festa estava lotada de gente da faculdade e de outras faculdades também. O Limeira estava bebendo direto desde que a gente chegou, às 8 da noite. Ficou pagando bebida pra Lousada a noite inteira, e me ignorou total. Toda vez que eu tentava entrar na conversa, ele virava as costas ou mudava de assunto na hora. Lá pelas 11, o Limeira pegou a Lousada pela cintura e puxou ela pra perto. Beijou ela de língua, com a mão na bunda dela. O beijo durou uns 30 segundos, fácil. O Antero e o Vilar começaram a gritar na hora, ela mereceu. Ela mereceu. E apontavam as câmeras pra mim, berrando. A galera toda olhou na hora, uns riram, outros ficaram sem graça, mas ninguém falou nada. O Limeira desgrudou da Lousada e olhou direto pra mim. É só uma zoeira, meu bem, ele gritou, rindo. A Lousada deu uma risadinha e falou alguma coisa no ouvido dele. Ele concordou com a cabeça e apertou a cintura dela de novo. Eu saí andando no meio da galera, até a porta. As pessoas se afastaram e ficaram olhando. Meu celular começou a vibrar antes de eu chegar no carro. Mensagem atrás de mensagem. O Limeira estava mandando mais rápido do que eu conseguia ler, umas 15 mensagens até eu chegar em casa. Você está estragando a minha noite. Volta aqui agora e pede desculpa pra Lousada. Para de ser dramática por tudo. Todo mundo nessa festa tá achando que você é maluca. É por isso que os caras não querem namorar sério. Você me fez passar vergonha na frente dos meus amigos. Aprende a levar uma brincadeira boa, uma vez na vida. Eu dirigi pra casa e desliguei o celular. Quando eu liguei no domingo de manhã, o Limeira tinha postado uns 6 stories no Instagram entre meia-noite e 3 da manhã, vídeo dele esfregando em várias minas na festa, close de mulher dançando colada nele, e cada legenda era tipo, é isso que acontece quando você tenta me controlar, a liberdade é boa demais. No último story, ele tava bebendo shot com umas 3 meninas diferentes, a legenda era, vida de solteiro é outro nível. E ele marcou o Antero, o Vilar e o Tomás em todos os posts. O Limeira apareceu no meu prédio às 3 da manhã de domingo, ficou socando a porta da frente por uns 5 minutos, gritando meu nome alto o suficiente para acordar todo mundo. Quando eu abri, ele estava fedendo a álcool, cigarro e perfume de várias mulheres. A camisa dele estava amassada e suja com alguma coisa escura, o cabelo todo bagunçado. Você é uma namorada maluca, ele falou, cambaleando na porta. Todo cara trai a namorada uma hora ou outra. Pelo menos eu fiz na sua frente, em vez de te enganar pelas costas, que nem um covarde. Eu mandei ele embora na hora. Ele riu e se encostou na porta. Você vai me perdoar até terça, como sempre, ele falou. Lembra quando eu peguei a amiga da sua irmã no Natal? Você superou rapidinho. Aí ele foi cambaleando pro carro dele e foi embora. Na segunda tarde, o Antero me mandou uma mensagem no Instagram, você é muito noiada com tudo. O Limeira estava te ensinando uma lição importante sobre confiança e limites. Você devia agradecer que ele se importa em te ajudar a ser uma pessoa melhor. Eu li a mensagem 2 vezes e fechei o aplicativo. 20 minutos depois, a Miriam mandou um zap. Ela é a namorada do Tomás e viu a conversa do grupo no celular dele. Me mandou tipo, umas 23 prints da conversinha deles desde domingo à noite. O Limeira tava se gabando, mó cara de pau, de ter me colocado no meu lugar.
Ela vai voltar rastejando, como sempre faz, ele escreveu. É sempre assim, quando você mostra quem manda de verdade. O Bilar respondeu com emoji de choro de tanto rir. O Tomás botou mo vacilo, mano. O Antero ainda mandou, precisava desse choque de realidade, mesmo. Aí o Limeira mandou uma foto dele sem camisa, na cama, com o cabelo todo bagunçado. A vida de solteiro tá me tratando muito bem já, ele escreveu na legenda, e lá vinha mais emoji de risada dos amiguinhos dele. O Limeira acha que me conhece direitinho, acho que eu ainda sou a mesma menina boba que pediu desculpa depois da nossa primeira briga, uns 2 anos atrás, a mina que se sentiu culpada quando ele zombou do meu peso na frente da família dele inteira no Natal passado. Agora ele deve tá lá, comemorando com os parças dele, achando que ganhou alguma coisa. Ele não faz ideia do que está por vir. Para atualizar, lembra que o Limeira falou que eu ia voltar rastejando até terça? Mano, adivinha o que rolou na terça? Nada de nada, não mandei mensagem, não liguei, nem stalkei ele nas redes sociais. E, pelo visto, isso irritou o cérebro dele, porque na quarta de manhã eu já tinha 17 chamadas perdidas e 43 mensagens. As mensagens começaram normal, do jeito Limeira de ser, e aí, gata, você tá sendo muito imatura com essa parada toda. Aí foram ficando cada vez mais desesperadas, eu sei que você está lendo essas mensagens. Por que tá me ignorando se eu tô tentando resolver isso? Essa parada de silêncio já deu, né? Na quinta, ele estava quase tendo um ataque de pelanca por mensagem. Eu não acredito que você vai jogar 2 anos fora por causa de uma brincadeira besta. A lousada não significou nada para mim, você tem que saber disso. Eu estava bêbado e meus amigos estavam me atiçando. Você sabe como eles são. A real é que o que mais me irrita é que ele continua chamando de brincadeira, como se beijar a ex dele enquanto os amigos filmam fosse uma zoeira super engraçada que eu devia apreciar. A audácia desse cara é nível hard, viu? Na sexta à tarde, ele apareceu no meu trabalho. A Madruga, minha colega, me achou na sala de descanso e falou que tinha um cara me procurando na recepção, mó cara de poucos amigos. Dei uma espiada e lá estava o Limeira, andando de um lado pro outro, passando a mão no cabelo que nem ele sempre faz quando está estressado. Fui lá e a cara dele se iluminou, como se eu finalmente estivesse pronta para perdoar ele. Ele já começou a falar, graças a Deus, eu tô tentando falar com você há dias. A gente precisa conversar sobre essa situação e ver como seguir em frente juntos. Falei para ele que a gente podia conversar ali mesmo, na recepção, já que ele já tinha feito um espetáculo público do nosso relacionamento. A cara dele mudou na hora. Não faz assim, ele falou. Você está sendo muito injusta. Eu vim aqui para pedir desculpa e resolver as coisas como adultos. Aí eu perguntei do que exatamente ele estava pedindo desculpa. E, gente, inacreditável, ele falou que estava arrependido de eu ter entendido errado a brincadeira dele e ter ficado magoada, não arrependido de ter beijado a ex, não arrependido de ter me humilhado, arrependido de eu ser sensível demais para entender o humor dele. Falei que o pedido de desculpas dele estava anotado e que ele já podia ir embora. Aí ele começou a falar mais alto, dizendo que eu estava sendo completamente exagerada e fazendo tempestade em copo d'água. Todo casal passa por coisas assim, ele falou. Se chama amadurecer juntos e aprender a confiar um no outro. A Madruga estava assistindo tudo atrás da mesa da recepção, junto com metade do escritório, a essa altura. O Limeira percebeu que estava todo mundo olhando e finalmente baixou a voz, chegou mais perto e falou que não ia sair dali até a gente resolver aquilo direito. Foi aí que eu saquei uma coisa crucial, ele realmente acreditava que eu ia ceder no final, como sempre tinha feito antes, a eu antiga ia ficar morrendo de vergonha de causar um barraco no trabalho. A eu antiga ia concordar em conversar em particular só para fazer ele ir embora. Mas alguma coisa mudou depois que eu vi aqueles prints do grupo. Ler ele se gabando de ter me colocado no meu lugar e de saber que eu ia voltar rastejando mudou tudo pra mim. Falei pro Limeira, bem claro, que a gente tinha acabado, não dando um tempo, não resolvendo os problemas, mas terminado de vez. A cara dele mudou umas 5 vezes em 10 segundos, confusão, descrença, raiva, e depois uma risada forçada, como se eu tivesse brincando. Você não tá falando sério, ele falou, você só está nervosa agora, o que eu entendo, mas a gente tá junto há 2 anos. Não dá pra jogar isso fora por uma coisa tão idiota. Expliquei que beijar a ex dele enquanto os amigos filmavam não era idiota, era humilhação proposital, que as mensagens do grupo dele mostravam exatamente o que ele sentia por mim,
que aparecer bêbado no meu apartamento às 3 da manhã não era romântico, era desrespeitoso e sinceramente, meio assustador. O Limeira ficou na defensiva na hora. Os caras só estavam sendo caras. Você sabe como são os grupos. A gente fala besteira pra impressionar um ao outro, não quer dizer nada de verdade. Ele alegou que o beijo com a lousada foi só ele estando bêbado e querendo se exibir, nada mais sério que isso. Mas o que selou tudo pra mim foi o seguinte: quando eu falei que tinha ficado com medo quando ele apareceu bêbado, ele revirou os olhos. Ah, qual é? Você sabe que eu nunca ia te machucar. Para de ser tão dramática com tudo. O fato de ele ter ignorado meus sentimentos sobre a visita bêbada dele às 3 da manhã me disse tudo o que eu precisava saber. Esse cara não respeita meus limites, meus sentimentos e nem minha segurança básica. E nunca vai respeitar, porque, na cabeça dele, eu tô só sendo dramática e sensível demais. Dei as costas pra ele ali na recepção, só virei e voltei pro trabalho como se ele nem existisse. Pela janela, eu vi ele parado ali por mais uns 10 minutos, provavelmente esperando eu voltar e continuar a conversa. Quando eu cheguei em casa naquela noite, minha irmã Miriam tinha me deixado 3 mensagens de voz. Aparentemente, o Limeira tinha ligado para ela pedindo para ela colocar juízo na minha cabeça. Ele falou que eu estava tendo uma crise de nervos e que precisava de uma intervenção familiar para enxergar a razão. A Miriam ficou possessa. Ela disse que o Limeira explicou a situação da festa toda como se ele fosse a vítima do meu ciúme e do meu comportamento controlador. Segundo ele, eu tinha tido um ataque de pelanca por causa de um flerte inocente e agora estava punindo ele com o silêncio. Mas a parte mais legal é que a Miriam estava na festa do Tomás. Ela viu tudo acontecer. Ela viu o Limeira beijar a lousada enquanto os amigos gritavam e filmavam. Ela viu o quanto eu fiquei humilhada quando saí de lá. Então, quando Limeira tentou reescrever a história e se fazer de vítima, ela cortou ele rapidinho. Ela falou pro Limeira que o que ela viu não foi flerte inocente, foi humilhação pública da namorada dele por diversão, que qualquer cara que fizesse isso com alguém que supostamente amava tinha sérios problemas e que se ele ligasse de novo tentando manipular membros da família, ela ia soltar uns bons desaforos pra ele. Aparentemente, o Limeira não gostou nada disso. A Miriam falou que ele começou a discutir com ela, insistindo que ela não entendia o contexto todo e que eu estava sendo controladora e ciumenta há meses. Quando ela não concordou com ele, ele acusou ela de alimentar meu comportamento dramático. Essa conversa aconteceu ontem. Hoje de manhã, eu acordei com uma mensagem da mãe do Limeira: Oi, querida. O Limeira me falou que vocês dois estão tendo uns problemas. Eu estava pensando se a gente podia tomar um café nesse fim de semana e conversar sobre como resolver as coisas. Você sabe o quanto Limeira te ama, e foi aí que eu saquei o plano mestre do Limeira, ele tá chamando os reforços. A mãe dele, minha irmã, provavelmente está planejando envolver nossos amigos em comum também. Ele acha que se um monte de gente me disser pra perdoar ele, eu vou quebrar sob a pressão e voltar a ser a namorada capacho dele. O que o Limeira não entende é que eu não sou mais a mesma pessoa que pediu desculpa depois da última brincadeira dele. Eu não sou a mina que se sentiu culpada quando ele deu em cima da minha irmã. Eu tô planejando uma coisa desde domingo, e tá quase tudo pronto. Ele quer jogar e envolver outras pessoas? Perfeito. Eu sei jogar também, só que ele não vai gostar da minha versão nem um pouco. Terça-feira vai ser bem interessante. Segunda atualização, tô tremendo de raiva, mas também meio impressionada com como tudo se desenrolou. Lembram que a mãe do Limeira queria tomar um café? Então, aquilo era só o começo do plano de manipulação master dele, envolvendo nossas duas famílias. No sábado de manhã, tô eu no mercado, comprando umas coisinhas, quando o telefone toca. É a minha mãe. Ela está com a voz preocupada e pergunta se eu tô bem, porque acabou de falar com a mãe do Limeira. Aparentemente, o Limeira falou pros pais dele que eu tô passando por uma crise de saúde mental, e me recusando a conversar sobre os problemas do nosso relacionamento. Expliquei pra minha mãe a situação toda da festa, o beijo com a lousada, a filmagem, as mensagens do grupo, tudo. Minha mãe ouve e depois fica puta. Ela me conta que a mãe do Limeira pintou um quadro totalmente diferente, onde eu tive um ataque de pelanca por ciúme por causa de uma socialização inocente, e agora tô punindo o Limeira com um silêncio cruel. Minha mãe liga de volta pra mãe do Limeira na hora. Eu consigo ouvir os dois lados da conversa, porque minha mãe botou no viva voz. A mãe do Limeira começa falando o quanto ela está preocupada com o meu estado emocional, e como o Limeira tá arrasado que eu não quero nem discutir como resolver nossos problemas.
Minha mãe corta ela e explica o que realmente aconteceu naquela festa, a humilhação pública, o beijo proposital, os amigos gritando e filmando minha reação. A mãe do Limeira fica quieta por um tempão, aí fala: essa não é a história que o Limeira contou pra gente. Segundo a versão do Limeira, eu fiquei possessa de ciúme quando a ex dele apareceu na festa. Eu causei um barraco enorme porque ele foi educado com ela. Aí saí pisando duro quando ele deu um abraço de despedida amigável nela. Os amigos dele estavam rindo da minha reação exagerada, não participando de nenhuma humilhação. Os posts no Instagram eram só ele botando pra fora a raiva depois que eu me recusei a atender as ligações dele. Minha mãe tá incrédula. Ela pergunta pra mãe do Limeira se ela realmente acredita que o filho dela mentiria sobre uma coisa tão séria. Rola um silêncio longo, aí a mãe do Limeira fala que confia no filho dela e que talvez existam dois lados para cada história. Foi aí que minha mãe perdeu a paciência de vez. Ela fala pra mãe do Limeira que se o filho dela acha que humilhação pública é um comportamento normal num relacionamento, então talvez ela tenha falhado como mãe, que qualquer mãe que defende o filho adulto beijando outras mulheres na frente da namorada claramente criou ele para desrespeitar mulheres. A mãe do Limeira desliga na cara dela. O domingo à tarde fica ainda pior. Meu pai liga e fala que o Limeira apareceu na nossa casa querendo conversar com ele de homem para homem sobre a situação. Meu pai estava trabalhando na garagem, e o Limeira simplesmente apareceu lá sem ser convidado, todo respeitoso e preocupado. O Limeira contou pro meu pai que eu tenho lutado com ciúme e problemas de confiança há meses, que ele tem tentado ser paciente e compreensivo, mas que eu tenho ficado cada vez mais controladora sobre as amizades dele com mulheres. O incidente da festa foi só eu explodindo de vez por causa de uma interação social normal. Meu pai, que não sabe a história completa ainda, ouve educadamente enquanto o Limeira explica o quanto ele me ama e quer resolver minhas inseguranças junto comigo, como ele está disposto a fazer terapia de casal e fazer o que for preciso para me ajudar a me sentir mais segura no nosso relacionamento. Aí o Limeira pede pro meu pai conversar comigo para dar outra chance pro relacionamento deles, fala que sabe que eu respeito a opinião do meu pai e que posso dar ouvidos a ele, quando não dou ouvidos a mais ninguém. Meu pai fala pro Limeira que vai pensar no assunto e entrar em contato com ele. Depois que o Limeira vai embora, meu pai me liga confuso sobre por que o Limeira parece tão genuíno e preocupado se ele realmente fez o que eu descrevi. Vou correndo para casa dos meus pais, sento com os dois e conto a história inteira do começo ao fim, os meses testando meus limites, o flerte proposital, o beijo com a lousada enquanto os amigos filmam, as mensagens do grupo se gabando de ter me colocado no meu lugar. A expressão do meu pai muda completamente enquanto eu tô falando. Quando eu terminei, ele tá furioso que o Limeira foi na casa deles e mentiu na cara dele. Minha mãe mostra pra ele o print que a Miriam mandou do grupo. Meu pai lê o Limeira me chamando de namorada psicopata e falando que eu vou voltar rastejando, e ele perde a linha de vez. Ele liga pro Limeira na hora e bota no viva voz. O Limeira atende todo feliz, achando que meu pai tá ligando pra ajudar a me convencer. Meu pai vai direto ao ponto e pede pro Limeira explicar as mensagens do grupo sobre ter me colocado no meu lugar. O Limeira gagueja por um segundo, aí alega que aquilo era só papo de macho e não significava nada sério, que homens exageram em grupos para parecerem durões, mas não é como eles se sentem de verdade. Ele fala que estava magoado e desabafando com os amigos depois que eu abandonei ele. Meu pai perguntou sobre o vídeo dele beijando a lousada. O Limeira alega que foi só um beijo rápido e amigável que pareceu pior na câmera do que realmente foi, que os amigos dele estavam bêbados e sendo idiotas com os comentários deles, mas ele não pode controlar o que os outros falam ou fazem. Aí meu pai faz a pergunta que explode tudo de vez, ele pergunta pro Limeira por que ele mentiu sobre o que aconteceu quando foi na casa deles, porque ele contou uma história completamente diferente que me fazia parecer ciumenta e instável em vez de admitir que beijou outra mulher. O Limeira fica na defensiva na hora. Ele fala que estava tentando proteger a minha reputação não contando pros meus pais o quanto eu tinha reagido mal, que ele não queria que eles pensassem mal de mim por ter causado um barraco tão dramático por nada. Meu pai fala pro Limeira que mentir pros meus pais para manipular eles para me pressionarem a perdoar ele não é proteger a minha reputação, é manipulação barata, que qualquer homem que humilhasse a namorada publicamente e depois mentisse pra família dela sobre isso não é bem-vindo na casa deles nunca mais. O Limeira começa a argumentar que meu pai não entende o contexto todo e que eu tenho contado uma história unilateral, que se meu pai realmente soubesse o quão controladora e ciumenta eu tinha me tornado, ele entenderia porque o Limeira estava no limite. Foi aí que meu pai soltou os cachorros de vez.
Falou pro Limeira que mesmo que tudo que ele alega seja verdade, beijar outra mulher na frente da sua namorada nunca é um comportamento aceitável num relacionamento, que homens de verdade terminam com mulheres com quem não estão felizes em vez de humilhá-las publicamente por diversão. O Limeira tenta interromper, mas meu pai corta ele, fala que mentir pros pais para manipular a filha mostra exatamente o tipo de caráter que o Limeira tem, que qualquer homem que fizesse isso é um covarde que não consegue encarar as consequências dos próprios atos. A ligação termina com meu pai falando pro Limeira para nunca mais entrar em contato com a nossa família e desligando na cara dele. Aí eu acordo com 31 mensagens do Limeira. E, gente, esse cara pirou de vez. As mensagens começam por volta das 2 da manhã e continuam até às 6 da manhã, puro fluxo de consciência desesperado. Seus pais se voltam completamente contra mim agora por causa das suas mentiras. Eu nunca menti pro seu pai. Eu estava tentando poupar seus sentimentos. Você tá destruindo tudo de bom que a gente tinha junto por causa de um erro estúpido. Tô ficando louco sem você, e não consigo comer nem dormir. Todo mundo que eu amo tá escolhendo o seu lado sem ouvir o meu, mas aí, por volta das 4 da manhã, as mensagens tomam um rumo mais sombrio. Você me fez parecer um monstro pras nossas duas famílias. Eu confiei em você com tudo, e você tá usando tudo isso contra mim. 2 anos da minha vida completamente jogados fora porque você não consegue perdoar um erro. Eu nem reconheço quem você se tornou. A mensagem final às 6 da manhã só diz: eu não vou desistir de nós, não importa o que você faça. Na quarta noite, o Limeira aparece na casa dos meus pais de novo. Meu pai vê ele pela janela e me liga na hora. Vou correndo para lá e encontro o Limeira sentado na varanda da frente, se recusando a ir embora até que alguém fale com ele. Vou até ele e pergunto que merda ele acha que tá fazendo. Ele me fala que está sentado ali há 2 horas esperando alguém chegar em casa para que ele possa explicar o lado dele direito. O Limeira começa a falar rapidamente sobre como todo mundo se voltou contra ele baseado em informações incompletas, que as mensagens do grupo foram tiradas de contexto, e o beijo com a lousada foi só burrice de bêbado, não crueldade proposital, que ele tá apaixonado por mim há 2 anos e nunca me machucaria de propósito. Falo pra ele que intencional ou não, ele me machucou, que as ações dele tiveram consequências e agora ele tem que conviver com elas. O Limeira fica mais agitado e fala que eu tô sendo completamente implacável sobre um erro que aconteceu quando ele estava bêbado. Ele me pede pra olhar pra tudo de bom no nosso relacionamento em vez de focar numa noite ruim, me lembra das viagens que a gente fez juntos, dos feriados com as famílias um do outro, dos planos que a gente fez pro futuro. Fala que 2 anos de amor e compromisso deveriam valer mais do que 15 minutos de julgamento ruim. Mas a real é que o que mais me irrita é que ele ainda não assume a total responsabilidade. É sempre julgamento ruim ou um erro ou uma noite ruim. Nunca eu beijei minha ex de propósito pra te machucar ou eu deixei meus amigos filmarem sua humilhação por diversão. Meu pai sai de casa e fala pro Limeira que ele precisa sair da propriedade deles imediatamente. O Limeira começa a argumentar que ele tem o direito de tentar salvar o relacionamento dele, e que meu pai tá interferindo numa coisa que não é da conta dele. Meu pai chega mais perto e fala pro Limeira que quando ele mente pros pais para manipular a filha deles, isso se torna da conta deles sim, que o Limeira fez virar da conta deles ao envolver-los no esquema dele para me pressionar a perdoar ele. O Limeira finalmente vai embora, mas não antes de virar para mim e falar: isso não acabou entre a gente, que ele sabe que eu ainda amo ele, e que eventualmente eu vou perceber que tô jogando fora a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. O Limeira realmente acredita que ele é a vítima nessa situação. Na cabeça dele, eu tô destruindo um bom relacionamento por causa de um incidente menor que eu tô aumentando completamente fora de proporção. Mas sabe de uma coisa? Eu tenho trabalhado numa coisa desde que tudo isso começou, uma coisa que vai mostrar pro Limeira exatamente com quem ele estava lidando esse tempo todo, e depois de ver ele manipular nossas 2 famílias essa semana, tô mais motivada do que nunca a garantir que ele tem exatamente o que merece. A armadilha está quase pronta. O Limeira acha que me conhece, mas ele não faz ideia do que eu sou realmente capaz quando alguém me provoca demais. Última atualização, gente, não tô acreditando no que acabou de acontecer. Lembram da armadilha que eu mencionei? Então, ela rolou ontem, e o mundo inteiro do Limeira implodiu da forma mais linda possível. Tô até agora vibrando com a adrenalina e, sinceramente, me sentindo a rainha absoluta que eu sei que sou. Então, é o seguinte, o que eu estava planejando desde que esse pesadelo começou. O Limeira se acha esperto com as táticas de manipulação dele, mas ele cometeu um erro crucial, subestimou quão esperto eu sou e o quão bem eu conheço os padrões dele.
É que o Limeira tem essa coisa de não resistir a se gabar das conquistas dele, sempre teve. Ele filmou a situação toda do beijo da Lousada porque ele gosta de ter prova do poder dele sobre as mulheres. E eu sabia, tinha certeza absoluta, de que ele tinha guardado vídeos daquela festa. Na quinta tarde, mando uma mensagem pro Limeira perguntando se a gente podia se encontrar para conversar, não para voltar, mas para ter uma conversa sincera sobre onde a gente errou para que nós dois possamos seguir em frente. Ele responde em 30 segundos dizendo que sim e sugere que a gente se encontre na cafeteria perto da faculdade onde a gente teve o nosso primeiro encontro. Falo para ele que é um lugar muito público e emocionante para esse tipo de conversa. Que tal a gente se encontrar no apartamento dele no sábado à tarde para a gente poder conversar em particular sem interrupções? O Limeira concorda na hora, provavelmente achando que eu finalmente tô pronta para voltar rastejando como ele previu. No sábado, chegou no AP do Limeira às 2 da tarde. Ele claramente se esforçou na aparência, tomou banho, botou uma camisa legal, até limpou o apartamento dele, que normalmente é uma bagunça. Ele me oferece café e pergunta como eu tenho passado, todo preocupado e carinhoso como se não tivesse me mandando mensagens surtadas às 4 da manhã. Falo pro Limeira que eu tenho pensado muito sobre o nosso relacionamento, e que eu quero entender a perspectiva dele sobre o que aconteceu, que talvez eu tenha exagerado em algumas coisas, e que eu quero ouvir o lado dele sem interromper ou ficar na defensiva. A cara do Limeira se ilumina toda. Ele começa a explicar como ele nunca quis me machucar e como a situação da festa saiu completamente do controle por causa da pressão dos amigos e do álcool, que beijar a Lousada foi só ele sendo estúpido e querendo se exibir, não nenhum tipo de traição proposital. Eu balanço a cabeça e faço perguntas: o que exatamente os amigos dele estavam falando que fez ele se sentir pressionado? Como o beijo com a Lousada realmente começou? Tinha alguma coisa levando a isso que eu não vi? O Limeira fica mais animado enquanto fala, claramente sentindo que ele finalmente está conseguindo me entender. Ele explica como Antero e o Vilar ficavam zoando que ele era mandado e que vivia debaixo da minha saia, como eles desafiaram ele a provar que ele não tinha medo de mim flertando com outras mulheres. Aí ele me conta uma coisa que eu não sabia antes: aparentemente, a coisa toda foi planejada. O Antero tinha mandado mensagem pra Lousada no começo da semana e convidado ela pra festa especificamente pra zoar com o nosso relacionamento. Eles achavam que seria hilário ver como eu ia reagir quando ela aparecesse. Eu finjo surpresa e mágoa com essa revelação. Pergunto pro Limeira por que ele topou participar de um plano feito para me humilhar. Ele fica na defensiva e fala que ele não sabia do plano do Antero até aquela noite, e que aí ele já estava bêbado demais para pensar direito. O Limeira explica que quando a Lousada começou a dar em cima dele, os amigos dele começaram a filmar e atiçar ele, que ele se sentiu preso entre decepcionar os amigos dele e me decepcionar. Então, ele tomou uma decisão de última hora que ele se arrependeu na hora. Falo pro Limeira que eu agradeço a sinceridade dele e que eu tô começando a entender o que realmente aconteceu, que talvez eu tenha sido rápida demais em julgar a situação sem saber de todos os fatos. O Limeira relaxou completamente, provavelmente achando que ele me manipulou com sucesso de volta pro perdão. Aí eu fiz a pergunta que eu estava preparando. Falo pro Limeira que meus amigos têm me perguntado o que realmente aconteceu naquela noite, e que eu quero poder explicar com precisão. Você ainda tem algum vídeo da festa que possa me ajudar a entender exatamente como tudo aconteceu? O Limeira hesita por um segundo, aí admite que tem alguns vídeos no celular dele. Ele fala que os amigos dele mandaram uns vídeos pra ele naquela noite, mas que ele não viu porque é doloroso demais de assistir. Pergunto se a gente podia assistir juntos para que eu possa ver o que ele viu e entender a experiência dele melhor. O Limeira vacila, claramente desconfortável, mas acaba concordando. Ele fala que talvez seja bom para os dois encararem o que aconteceu com sinceridade. Ele pega o celular e abre a galeria de fotos. Tem pelo menos 15 vídeos daquela festa. A gente começa a assistir juntos, e gente, é muito pior do que eu lembrava. Os primeiros vídeos mostram o Limeira dançando com outras mulheres enquanto eu tô perto, com uma cara de desconforto. Dá pra ouvir o Antero e o Vilar fazendo comentários sobre testar meus limites e ver o quanto eu vou tolerar. Aí a gente chega nos vídeos do Limeira com a Lousada. Tem um onde ele claramente está apalpando a bunda dela enquanto ela rebola nele, outro onde ele tá sussurrando no ouvido dela enquanto olha diretamente pra mim do outro lado da sala. Dá pra ouvir os amigos dele rindo e falando coisas tipo: ela tá possuída, isso é muito bom. O vídeo do beijo é a pior parte. Mostra o Limeira agarrando a Lousada agressivamente e beijando ela com paixão óbvia.
O vídeo filma o Antero e o Vilar gritando ela mereceu enquanto apontam as câmeras pra mim, dá pra me ver no fundo parecendo completamente arrasada. Mas aí vem a parte que ferve meu sangue, tem um vídeo depois que eu fui embora. O Limeira e a Lousada estão se pegando de novo, mais intensamente dessa vez. Ele tá com ela prensada na parede com as mãos no vestido dela. O Vilar tá filmando, e dá pra ouvir ele falando, posta essa porra. Ela precisa ver o que ela tá perdendo. Enquanto a gente tá assistindo esses vídeos, o Limeira não para de tentar minimizar o que eu tô vendo, parece pior na câmera do que foi pessoalmente. Eu estava tão bêbado que mal lembro disso acontecendo. Os caras só estavam sendo idiotas com os comentários deles. Depois que a gente termina de assistir, olho pro Limeira e falo pra ele que aqueles vídeos mostram uma crueldade calculada e proposital, feita pra me humilhar por diversão, que não tem álcool ou pressão dos amigos que justifique esse nível de desrespeito. O Limeira começa a dar pra trás na hora. Ele alega que os vídeos não mostram o contexto todo e que eu tô interpretando errado o que eu tô vendo, que ele estava bêbado e confuso e não pensando direito sobre como as ações dele podiam me afetar. Falo pro Limeira que agradeço ele ter me mostrado os vídeos porque agora eu tenho um quadro completo do que realmente aconteceu. Ele fica confuso e pergunta o que eu quero dizer com isso. Aí eu pego meu celular e mostro pra ele que eu gravei a nossa conversa inteira, cada palavra da confissão de humilhação planejada dele, cada admissão sobre ter concordado com o plano do Antero, cada momento dele minimizando e justificando o comportamento dele enquanto as provas em vídeo passavam. O rosto do Limeira fica branco como cera. Ele começa a espernear sobre como eu enganei ele e gravei ele sem consentimento. Lembro ele que a gente tá num estado onde só uma das partes precisa consentir, e que eu tenho todo o direito legal de gravar conversas das quais eu participo. Falo pro Limeira que a confissão dele, combinada com os vídeos dele, pintam um quadro muito claro de quem ele realmente é, que agora eu tenho prova de que ele participou de um plano proposital para me humilhar, e depois mentiu pras nossas duas famílias sobre o que aconteceu. O Limeira começa a entrar em pânico e pergunta o que eu pretendo fazer com a gravação. Falo pra ele que ele vai descobrir. Aí eu começo uma conversa em grupo com os nossos pais e clico em enviar uma mensagem que eu já tinha escrito antes. A mensagem explica que eu descobri que o incidente da festa foi uma humilhação planejada orquestrada pelo Limeira e pelos amigos dele, que eu tenho provas em vídeo e uma confissão gravada provando que ele mentiu para as duas famílias sobre o que realmente aconteceu, e que eu tô anexando os vídeos para que todo mundo possa ver a verdade por si mesmo. Anexei o vídeo do beijo mostrando o Limeira se pegando apaixonadamente com a Lousada enquanto os amigos dele gritam que eu mereci, o vídeo dele apalpando ela depois que eu fui embora, e trechos importantes da nossa conversa gravada onde ele admite ter concordado com o plano do Antero. O Limeira começa a enlouquecer. Ele está tentando pegar meu celular, tentando me impedir de mandar mais mensagens, implorando para eu apagar tudo e conversar sobre isso em particular, falando que os pais dele nunca vão perdoar, se eles virem aqueles vídeos. Falo pro Limeira que ele devia ter pensado nisso antes de participar de uma humilhação minha para diversão dos amigos dele, que ações têm consequências, e agora ele vai ter que encarar elas. Meu celular começa a vibrar na hora com respostas das duas famílias. Minha mãe manda uma mensagem: sinto muito que você tenha passado por isso, querida. Estamos indo aí agora. Meu pai só manda: aquele pedaço de merda morreu pra gente. Mas as respostas dos pais do Limeira são o que realmente tornam isso perfeito. A mãe dele manda uma mensagem: Limeira, volte pra casa imediatamente. Precisamos conversar. O pai dele manda: estou enojado com o que acabei de assistir. Você não é o filho que criamos. O Limeira tá tendo um colapso completo a essa altura. Ele tá implorando para eu ligar pros nossos pais e falar para eles que os vídeos são falsos ou foram tirados de contexto, oferecendo fazer qualquer coisa que eu quiser se eu só ajudar ele a resolver a situação. Falo pro Limeira que não tem nada para resolver porque isso é exatamente o que ele merece, que ele fez a escolha dele quando decidiu me humilhar publicamente por diversão, e agora ele vai ter que conviver com as consequências. O Limeira começa a ficar com raiva, dizendo que eu tô destruindo a vida dele por causa de um erro e que eu vou me arrepender disso quando eu perceber o que eu joguei fora, que ele vai contar pra todo mundo que eu sou uma psicopata manipulador que grava conversas particulares para usar contra as pessoas. Eu dou risada e falo pro Limeira que todo mundo já sabe exatamente quem nós dois somos agora, que ele pode tentar distorcer isso como quiser, mas os vídeos falam por si mesmos. Quando eu tô saindo do apartamento dele, o Limeira me segue até a porta, ainda implorando e fazendo ameaças. Eu viro e falo pra ele que essa é a última vez que a gente vai se falar,
que se ele entrar em contato comigo, com a minha família ou com qualquer pessoa na minha vida de novo, eu vou prestar queixa por assédio. A volta para casa foi incrível, gente. Eu me senti tão poderosa e no controle, como se eu finalmente tivesse conseguido justiça por todas as vezes que o Limeira me humilhou, e eu só aceitei. Quando eu cheguei em casa, meus pais estavam me esperando. Os dois me abraçaram e pediram desculpas por não entenderem completamente o quão ruim a situação era. Meu pai falou que ele está orgulhoso de mim por ter me defendido e exposto às mentiras do Limeira. Minha mãe falou que ela ligou para a mãe do Limeira depois de ver os vídeos. Aparentemente, os pais do Limeira estão mortificados com o comportamento dele e planejando ter uma conversa séria com ele sobre respeitar mulheres. Mas a melhor parte veio mais tarde naquela noite. A Miriam me mandou prints do grupo com o Tomás, o Antero e o Vilar. Aparentemente, a notícia dos vídeos se espalhou, e agora todo mundo que estava naquela festa sabe exatamente que tipo de pessoa o Limeira realmente é. O Limeira tá em silêncio nas redes sociais desde ontem, sem posts, sem stories, sem respostas a comentários. E sabem qual é a parte mais linda? Eu não precisei fazer nada ilegal ou antiético para ter minha vingança. Eu só usei o próprio comportamento e as próprias palavras do Limeira contra ele. Ele se destruiu sozinho sendo exatamente quem ele sempre foi, um babaca manipulador que acha que é mais esperto que todo mundo. Para todos os comentaristas que falaram que eu devia perdoar ele e tentar resolver as coisas, que se fodam. Algumas pessoas não merecem perdão. Algumas pessoas merecem encarar todas as consequências dos atos delas. O Limeira é uma dessas pessoas. Cansei de ser a namorada compreensiva que dá segundas chances para homens que não me respeitam. Cansei de deixar as pessoas me tratarem como lixo porque é mais fácil do que me defender. O Limeira achou que ele podia me humilhar publicamente e depois manipular nossas famílias para me pressionarem a perdoar ele. Ele achou que eu era fraca e desesperada o suficiente para voltar rastejando para ele como eu sempre tinha feito antes. O Limeira queria me colocar no meu lugar. Bom, parabéns, porque meu lugar é claramente vários níveis acima da manipulação barata dele. Depois de tudo isso que contei, acho que a lição principal é: não deixem ninguém te desrespeitar. Sério, se alguém começa a te diminuir, a testar seus limites, a te humilhar, seja em público, seja em particular, não aceita. Não importa se é seu namorado, seu amigo, sua família, ninguém tem o direito de te fazer sentir menos. O Limeira me manipulou por meses, me fez acreditar que eu estava exagerando, que era tudo brincadeira. Mas a verdade é que ele estava minando minha autoestima, me preparando para aceitar cada vez mais desrespeito, e eu deixei, porque eu amava ele, porque eu queria que desse certo, porque eu tinha medo de ficar sozinha. Mas, no final das contas, o amor não pode ser uma desculpa para você se anular. Amor de verdade te faz crescer, te faz sentir segura, te faz feliz. Se o seu relacionamento te faz sentir ansiosa, insegura, humilhada, alguma coisa tá muito errada. Então, se liguem, confiem no seu instinto. Se algo parece errado, provavelmente está. Não tenham medo de dizer não, não tenham medo de terminar. E acima de tudo, não tenham medo de se defender. Agora, quero saber a opinião de vocês, o que acharam da história? Fariam algo diferente no meu lugar? Já passaram por algo parecido? Quero ouvir vocês.